debate, cultura, folclore e muita toada. Está começando agora Papo de Toada. Salve, salve, meus amigos do Papo de Toada! Estamos aqui para mais um episódio rumo ao Festival de Parintins de 2022. Eu, Cássio Silva, hoje estou com o Tio Hélio para mais um episódio do nosso quadro tradicional aqui no nosso podcast, também no nosso canal Carnaval e Parintins, o Destrinchando. E hoje nós vamos falar de mais uma toada estratégica do Garantido, outra toada que tem sido muito comentada pelas redes sociais e pelos grupos, Xandoré e Tisser. Chegou a vez. Tio Hélio, tudo bom? Está preparado para tentarmos decifrar o que o nosso glorioso Ronaldo Barbosa Júnior apresenta nesta obra musical? Olá, Cássius, os olhos de sol não sossegam à noite. Muito feliz para mais um episódio de Destrinchando, talvez um dos mais desafiadores aí, né, para essa toada cheia de mistérios, cheia de caminhos ocultos ali, mas uma toada muito interessante, uma toada muito cheia de um potencial muito bacana para surpresas na arena. E vamos que vamos desvendar os mistérios de Xandoré e Tisser. Tá certo, Tio Hélio. Então, como você bem mencionou agora nessa introdução, essa toada Xandoré e Tisser deu um trabalho aqui das nossas pesquisas e a gente vai aqui, digamos assim, tentar interpretar, né, o que o Ronaldo Barbosa Júnior coloca aí nesta toada, na sua letra, porque a gente tem que informar, né, que faltaram referências bibliográficas ou acadêmicas mais consistentes. A gente encontrou alguns links, mas a partir disso a gente vai tentar aqui apresentar alguns personagens que estão nesta toada, outros que podem estar ocultos, e a partir disso propor nossas interpretações. Tem sido dito, né, que essa toada vai ser apresentada na arena como um ritual indígena, outras pessoas dizem que será lenda amazônica, então a gente também vai tentar de alguma forma abordar por esses dois vieses, digamos assim. E, claro, vocês que estão convidadíssimos a comentar lá no canal Carnaval e Parintins ou no nosso Twitter, @Papo de Toada, quais as interpretações de vocês, como vocês acreditam que isso será apresentado na arena. Então, para falar a verdade, a gente só vai ter plena certeza quando Garantido colocar esta toada de fato na sua apresentação. Mas, Tio Hélio, geralmente aqui no Papo de Toada a gente começa falando sobre a etnia, né, a origem, digamos assim, da lenda ou do ritual em si. Neste caso de Xandoré e Tisser, nas tuas pesquisas iniciais, assim, o que você achou? Estaria ligado a algum grupo indígena específico ou não? Então, quando a gente começou a mergulhar na pesquisa para esse episódio, né, quando a gente joga o nome dos dois personagens da toada, né, Xandoré e Tisser, no Google, além da própria toada, né, que é um sucesso, a gente tem como resultado alguns links para alguns fóruns ou sites do tipo Wiki, né, de enciclopédia colaborativa que tratam de mitologia brasileira, né? E nesses links que você mesmo mencionou, a gente acha a figura de Xandoré e a figura de Tisser associados aos povos tupi, né? Muito embora a gente não tenha conseguido referendar isso nas pesquisas, nas referências acadêmicas, nas referências mais, digamos assim, mais ortodoxas, que é o caminho que a gente leva para fazer o Destrinchando, o povo tupi, ele é o povo originário da diáspora, de onde hoje é a América Espanhola, para os litorais do Brasil. Aí você vai ter uma gama de sociedades originárias que depois, com a invasão, a expansão europeia aqui no nosso território, fez a diáspora e se espalhou para o norte, para o nordeste, para o norte, e veio parar também na região das Tupinambaranas, que a gente já mencionou lá no Destrinchando o Grito das Águas. Então, assim, mesmo que a gente não tenha encontrado uma ligação em pesquisas acadêmicas de Xandoré e Tisser com o povo tupi, as menções que a gente encontra ao povo tupi nesses sites, nesses fóruns que a gente encontrou, já localizam, já servem para localizar essa toada em território amazônico, que serviria tanto para ritual quanto para lenda amazônica. Tá certo, Tio Hélio. Então, de fato, é possível fazer essa interpretação como lenda amazônica como item 17, já que, então, apesar de não estar dentro de uma etnia muito específica, compõe ali o arcabouço mitológico Tupi-Guarani, tanto Xandoré quanto Tisser, quanto um outro personagem que a gente vai falar daqui a pouco.
Mas vamos lá, a gente então, como não tem uma lenda, um ritual assim específicos nas nossas pesquisas, né? Porque pode haver, né? E talvez haja aí, a gente sabe que muitas vezes esses textos de referências indígenas são de difícil acesso, então encontrar pela internet ou mesmo nos livros mais tradicionais acaba sendo difícil, mas não quer dizer que não existam, né? Então é provável que haja alguma referência maior que o Garantido coloque no seu roteiro. Então, qual foi a nossa estratégia aqui, né? Vamos apresentar inicialmente os dois personagens, o Xandoré e a Tissê, e a partir disso a gente começa a promover alguns debates internos e pega a letra, como vocês já estão acostumados aqui no quadro Destrinchando, e vai tentando interpretar algumas estrofes, né? Algumas não, estrofe a estrofe, e a partir disso chegar a uma conclusão sobre como o Garantido pode apresentar na arena uma lenda amazônica ou um ritual indígena. Vamos lá, Tio Hélio, então, o que você pode nos dizer aí sobre Xandoré? Então, meu amigo Cássio, Xandoré, pra gente, né, inicialmente ele se apresenta como uma espécie de arauto de Tupã, né? Um mensageiro de Tupã e também irmão de Anhangá. Então ele transita entre essas duas importantes figuras aí do arcabouço tupi. Essa entidade tupi, ele, né, no caso, ele tem como habilidade se engerar em um falcão para levar as punições de Tupã através do seu trovão, né? Como na participação em um outro mito que a gente vai já mencionar aí. Mas em essência, Xandoré ele seria uma espécie de gênio, uma espécie de síntese da ira e da maldade dos homens. Mas eu acho que você pode acrescentar uma coisa a mais pra gente, que é justamente esse mito que Xandoré participa, tem uma participação essencial ali como uma criatura da punição. Exatamente, Tio Hélio. Então a grande referência de Xandoré nesse arcabouço mitológico é na lenda do pirarucu, né? O pirarucu, que é um peixe da Amazônia, que todo mundo está acostumado a aparecer em figura típica, mas dentro da lenda ele era um indígena, né, que pertencia a uma das tribos do sudoeste da Amazônia e acabou, né, por ter perversidão, digamos assim, e ser cheio de vaidades, orgulhoso, sendo castigado aí por Tupã. Então, Tupã resolve, de alguma forma, tentar castigar Pirarucu, na época então indígena, lembre-se, e Tupã envia, através de Xandoré, uma forma de castigo, ou seja, atirando relâmpagos e trovões sobre Pirarucu. Apesar disso, o Pirarucu não morre, apesar de ser acertado no coração, não pede perdão, e aí, a partir disso, Tupã transforma Pirarucu no peixe, então, como é até hoje conhecido. Então, a gente tem essa primeira aparição de Xandoré nesse lendário através dessa referência do Pirarucu. Mas o que é mais que tem de informação sobre Xandoré aí, Tio Hélio? Então, o que a gente tem para falar a mais de Xandoré já envolve a outra personagem dessa toada, que é Tissê. Tissê, antes da sua relação com Xandoré, ela é apresentada pra gente como uma feiticeira, né? Feiticeira, que ela dominou, né, com maestria os segredos dos sortilégios, da magia, dos feitiços, e que por essa primazia, né, por esse domínio de magias, ela conseguiu olhar nos olhos do irmão de Xandoré, né, o senhor do submundo Anhangá. E ela conseguiu olhar sem ser afetada pela magia do Anhangá. Então, nesse encontro de olhares, os dois, Anhangá e Tissê, se apaixonam, e Tissê, ela é elevada à deidade como companheira de Anhangá. Então, assim como Xandoré, Tissê passa a representar a cólera dos homens. Então, dessa forma, Xandoré seria cunhado de Tissê, que por sua vez é esposa de Anhangá, e os três seriam ali uma espécie de representação das deidades do mal. Algumas das fontes que a gente consultou nos levam a entender também que Xandoré talvez pudesse ser irmão de Tissê, e outras também apresentam os dois como amantes, né, como um casal de amantes ali. O fato é que toda essa busca inicial que a gente fez nos deixa com algumas pistas, Cássio, pelas quais a gente pode construir ali uma pesquisa mais sólida para tentar entender todas as minúcias, né, todas as nuances dessa toada misteriosa e, enfim, tentar responder quem, afinal, com certeza, é o Xandoré e Tissê. Muito bem, Tio Hélio. E uma coisa interessante que eu achei aqui dentro das pesquisas, né, que você inicialmente trabalhou e eu continuei, né, é que ela, nessa relação com a Anhangá,
não há uma submissão, né, do poder feminino dentro do masculino nessa referencial, né? Tanto como você bem menciona, ela consegue, digamos assim, desafiar Anhangá e une-se a ele, né, por opção, né? Então, cabendo aí uma igualdade, né, do masculino e feminino dentro deste submundo, digamos assim, que há nesse lendário. Então, Tissé fica como esposa de Anhangá na maioria das leituras, como você bem mencionou, existem outras, e ela tem essa questão de dominar sobre a maldade, sobre a inveja, também sobre os homens, né? Assim como o Xandoré. Então tem esse ponto de correspondência. Mas e a Anhangá, cara, que eu falei lá no começo, então, que era o personagem oculto, que não está na letra da toada, mas como agora a gente apresentou, é decisivo de certa forma. Acho que a gente, a partir disso, pode então já fazer algumas considerações, né? Sim. Temos esse personagem aí que não é mencionado nominalmente na toada, mas que é ali um ponto central da relação de Xandoré e Tissé. E aqui a gente pode fazer, assim como no Destrinchando anterior do Garantido, um mini Megazord de Anhangá. Então, sobre o Anhangá, né, nas pesquisas que a gente fez, aí já são pesquisas que a gente consegue ter um material mais robusto, um material com um respaldo mais acadêmico. Para os Tupi, existia um conjunto muito vasto de seres sobrenaturais que se dividiam entre seres benfazejos e malfazejos. Aí você vai encontrar Curupira, os Matins, o Ipupiara, a Boitatá e o Yurupari e o Anhangá. Esses dois últimos, Yurupari e Anhangá, eles acabaram por se tornar um objeto, uma ideia de assombro que os missionários colocaram por cima da mitologia originária. E eles colocam por cima, associando a figura de Yurupari e a figura de Anhangá com a figura do diabo cristão católico. Então você vai encontrar também algumas menções do Jurupari ou Yurupari como a denominação de não somente de um espírito, mas como um conjunto de espíritos malignos, da mesma forma o Anhangá. Então essas ideias ocidentais, né, dos missionários acabaram também por se cristalizar nas ideias dos nativos, por exemplo, que originalmente não faziam de qualquer maneira qualquer elo entre Jurupari e Anhangá a qualquer tipo de demônio, em especial no que se entende por demônio na visão cristã. Da mesma forma aconteceu com Anhangá, que também passou a ser associado com o diabo, e além disso, ele era atrelado à tormenta, como você já falou, tal como Xandoré, a tormenta e castigo dos homens, como uma espécie de carrasco. Algumas visões também colocavam Anhangá como uma figura tumular, uma criatura devoradora de cadáveres, né, caso ele não recebesse ali as oferendas de comida e bebida. Então o que a gente observa é um deslocamento, uma apropriação de significados, né, cristãos em cima da mitologia tupi, que originalmente é um emaranhado muito complexo de criadores, heróis civilizadores e espíritos da mata, sobre os quais essa relação de bem e mal, né, é muito simples para descrever toda essa dinâmica, né, que vai muito além desse dualismo bem e mal, que acabou por transformar Anhangá no diabo, guardião de um mundo sombrio, como a toada menciona, que pode ser associado ao inferno ocidental. Agora, além disso, Tiolio, você tinha me mencionado, assim como o nosso Thiago Tártaro às vezes gosta de fazer, um paralelismo com Perséfone e personagens aí da mitologia grega, sobre também, isso, outros referenciais? Falei besteira aqui. Não, dá pra gente associar, nessa visão mais tartariana, né, de destrinchar nessa relação Tissé com Anhangá, né, uma entidade que é levada ao mundo obscuro para ser elevada à senhora desse mundo obscuro, como você bem mencionou, a igualdade do senhor original daquele mundo, né, não como uma figura submissa, acaba remetendo a gente, por exemplo, ao Hades, né, da mitologia ocidental, mitologia grega, né? Esse submundo, né, criado na visão cristã, esse inferno ocidental, né, nesse Hades criado no Pindorama, em que Anhangá vai abrigar Tissé ao seu lado, é algo parecido como a gente vê no mito de Perséfone, né, que foi sequestrada pelo senhor do submundo e
pelo domínio dos poderes do submundo, ela é tornada senhora do mundo dos mortos, do Hades, do inferno, vamos colocar assim, em algumas versões desse mito ocidental. Então o que a gente percebe da forma como o Anhangá foi plasmado na história, uma das formas dominantes como o Anhangá foi plasmado na história, é a criação de um inferno à brasileira, né? Governado por um diabo que é muitos, mas esses muitos não são o diabo. Aí você vai colocar nesse balaio Exu, Aluvaiá, Elebará, Yurupari, Anhangá, Tissê e Xandoré. Então, assim como houve na miscigenação, na aculturação, a sincretização das religiões indígenas com as africanas e católicas vistas nos santos, também há essa sincretização observável nos demônios, demônios assim chamados pelos ocidentais. E para fechar esse mini megazord, tio L, digamos assim, sobre o Anhangá, você tinha me dito que isso te lembra um pouquinho de Garantido 98, também tem outra participação em outro ano. Resgata pra gente aí essas participações rapidamente de como o Anhangá já foi tratado no festival, porque isso pode ser importante aí nesse comparativo com Xandoré e Tissê. Pois é, Cássio, como você mesmo e Tártaro abordaram lá no episódio do Megazord de lendas sobre o Mapinguari, né? Tal como o Mapinguari, o Anhangá é uma figura que transita muito entre o bem e o mal, dependendo muito da visão sobre a qual ele está sendo abordado ali na apresentação de arena. E o Garantido, em 1998, num ano que é muito fora da curva para o tipo de boi de arena que o Garantido costuma trazer, ele leva nas 3 noites a mesma lenda entre aspas. Nas 3 noites o Anhangá ele é apresentado e nas 3 noites ele é apresentado sob visões diferentes. A visão indígena, a visão colonizadora e a visão preta. O que faz com que aquele ano de 98 seja um ano interessantíssimo com esse tipo de abordagem, trazendo a mesma figura, mas sendo 3 lendas diferentes justamente das diferentes visões abordadas. Em 2008, o Garantido também traz essa fragmentação de Anhangá, mas de uma maneira menos intencional. Na primeira noite, Anhangá é trazido como guardião das matas, na lenda Espírito da Preservação. E ainda em 2008, na terceira noite, o Garantido menciona ali o Anhanguera, demônio da inveja, na toada ali que carrega a lenda O Segredo das Tarântulas, ali na terceira noite de 2008. E, ainda falando de arena, agora falando do Caprichoso, na segunda noite de 2016, naquele controverso ano, mas ainda assim um divertido ano do festival. Divertido é por sua conta, cara. Aquele ano foi tenso pros 2 bois. Foi um ano tenso, mas nesse momento específico, eu acho que todo mundo lembra com carinho que foi o ritual Munhangaripes, né? Que visualmente ali na arena foi coisa de se ver, né? Principalmente por conta da alegoria que trazia ali no seu módulo central um imenso veado branco, um veado esbranquiçado, de olhos em chamas, que seria uma das materializações animais do Anhangá, que a gente vê referenciado em algumas das histórias que a gente lê sobre esse espírito, né? Na visão do Anhangá benfazejo, ele seria uma espécie de protetor das matas, tal como o Curupira, que tem a habilidade ali de se engerar em várias formas animais, geralmente associadas à cor branca, com pinturas que variam de cor, que traz ali um conceito estético muito bacana, que foi abordado em 2016 pelo Caprichoso, e que alimenta ainda mais de mistério essa figura multifacetada que une Xandoré e Tissê. Muito bem, Shirley. Então a gente tem aí esses 3 nomes, né? Xandoré, Tissê e Anhangá. E lembrando sempre também da participação lá de Tupã quando envia Xandoré para a lenda do Pirarucu. Então, como a gente falou lá no começo, que tinha talvez alguns personagens ocultos dentro dessa narrativa. E uma coisa muito interessante que você mencionou, e acho que aí é o ponto que a gente pode começar também a amarrar, nós dar continuidade a essa amarração para entender a toada, é justamente como há essa ressignificação, digamos assim, do Anhangá, né? Se em alguns momentos, então, ele foi visto como essa figura do demônio, mas até em alguns textos ele é dito como aquele que espalha a maldade àqueles que maltratam. Então, assim como a gente falou lá no Megazord do Mapinguari, que você referendou, existe uma causa para, então, ele provocar, digamos assim, alguns efeitos. E, na verdade, vai ser justamente naqueles que estão fazendo mal. E isso, digamos assim, seria uma leitura positiva do Anhangá,
talvez possa aí ser estendida, né? Mais pra frente a gente volta a falar sobre isso, já que a gente tem originalmente nas pesquisas, tanto Xandoré quanto Tissê, como entidades associadas apenas, né, à ira, ao ódio, isso originalmente. Mas aí a gente pode talvez puxar esse fio de reinterpretação do Anhangá para Xandoré e Tissê. Ante o grande caçador profanador desta ileia do belo Andirá, pela mãe ferida, sol e lua se uniram para enviar até as terras de Tupana o feitiço do Anhangá. Feiticeiro proclamou o protetor desta... Enfim, falamos, tio Hélio, e a toada. Qual a sua interpretação inicial? A partir dela a gente vai aqui fazendo alguns debates e puxando as estrofes. Pois é, assim, sobre interpretações é algo sempre muito pessoal, é sempre uma impressão muito pessoal que você tem da toada como peça artística, né? No caso de Xandoré e Tissê foi um desafio muito grande, né? Acho que, por mais que a gente tenha esse sentido instigado e tenha ido pesquisar, toda essa pesquisa deixou, na verdade, mais confuso, porque agora a gente tem mais mote para fazer interpretação. Mas, de qualquer forma, eu fui buscar uma muleta para tentar interpretar, que foi na obra Os Lusíadas, de Luís Vaz de Camões. Agora eu vou botar o meu monóculo, mas nos Lusíadas, que quando você é mais jovem, você lê aquilo, é realmente um livro muito chato, mas depois se torna um livro muito interessante. E baseado no que acontece no Lusíadas, eu consegui fazer um paralelo ali com Xandoré e Tissê. O que eu entendi de Xandoré e Tissê foi os dois como um casal, né, como consortes, se cortejando ali num flerte, né, um flerte macabro, porque ao mesmo tempo em que eles flertam, eles estão almejando ali o trono ou a admiração de Anhangá, né? Talvez Tissê ainda com Anhangá, mas como amante de Xandoré, né, que vai gerar resultados macabros, né? Ambos representam a ganância, o desespero, né, enfim, a cólera. Daí a cada movimento de sedução eles vão colhendo os frutos da guerra e da ira que eles provocam entre os homens, cada um tentando agradar ao outro, ao mesmo tempo em que demonstram seu poder em intimidações ali para demonstrar o merecimento do trono, a admiração de Anhangá. Se no caso os dois forem irmãos, eu enxergo da mesma forma, mas no lugar de sedução, né, há claro ali a disputa e a medição de forças. E aí eu falo por que isso me remeteu a Camões. Esse que é um poema épico que fala da conquista dos portugueses nos mares nunca dantes navegados, que também chama a atenção por ser um grande RPGzão de deuses. Eles são deuses do Olimpo jogando RPG, cujas peças são os homens. No começo da história, quando você lê esse poema épico, ocorre um conselho no Olimpo que Zeus media, né? Há um conflito ali entre Afrodite e Dionísio. A primeira, Afrodite, ela quer incentivar, ali, exaltar a expansão dos portugueses do Ocidente para o Oriente. Dionísio, por sua vez, ele quer fazer de tudo para impedir que isso ocorra, com medo de ter ali as suas conquistas no Oriente apagadas. Daí então cada um desses dois eles montam seus times com outras divindades e vão fazendo ali movimentos durante a aventura do Vasco da Gama até as Índias, contornando ali o continente africano. Em um episódio dessa história, por exemplo, Dionísio ele tenta naufragar a esquadra de Vasco da Gama. E aí Afrodite, com a ajuda das sereias, salva as embarcações e seus homens. E esses homens, eles enxergam tudo isso acontecendo como uma grande tempestade. Então, nessa disputa divina, cada movimento vai gerando consequências no mundo material, com as quais Afrodite e Dionísio ou se fartam ou se frustram de acordo com o resultado, como se estivessem disputando ali um RPG. Então, de forma parecida, eu consegui compreender a letra de Xandoré e Tissê. Eu posso estar completamente enganado e não fazer nenhum sentido e ter feito essa associação à toa, mas pelo menos me ajudou a tentar desvendar ali os mistérios dessa toada que, né, enfim, se ela é instigante por um lado, ao mesmo tempo ela é difícil de quebrar ali a sua interpretação. Eu acho que é justamente isso que faz ela ser uma boa toada. Então, eu fui ao vídeo publicado lá no canal oficial do Garantido e o próprio Ronaldo Barbosa Júnior escreveu lá que o objetivo da toada era embutir uma sensação, sentimento, né, em alguém. E neste caso em particular, como está na própria letra,
os sentimentos aí de raiva, desespero, agonia e dor, lembrando muito essa questão, né, do Deus, do ódio, enfim. E acho que a toada, ela tem um efeito maior sentimental do que propriamente descritivo ou narrativo. Então, cabendo nos aguardar a apresentação do Boi Bumbá na Arena para melhor compreensão. Só que eu vou resgatar também o que você falou sobre 98 do Garantido, trazendo a lenda de Anhangá, e eu acho que isso pode servir de referência, porque existe uma hipótese que a gente tem conversado, né, Tiago, sobre como vão ser os bois de arena, de que o DGE do Garantido vai usar este ano aí como uma referência para o desenvolvimento de arena. Você falou do Anhangá na visão negra, na visão preta, e a gente sabe que talvez haja uma noite aí do Edilson Santana, né? Enfim, então tem esse aspecto que eu queria mencionar. Mas vamos lá, vamos a partir aqui dos versos colocar nossas interpretações. Vamos lá. Chacrinha estaria orgulhoso deste episódio. Estamos nos confundindo quem está ouvindo. Que toada, meus amigos, que toada. Elo sombrio, mundo sombrio, do trono pavoroso vem, astro pavoroso vem. Tio Hélio, você já deu uma aula sobre os Camões, então pra você é fácil dizer o que é halo, rapaz, e o que é halo sombrio e qual trono pavoroso seria esse? Então, aqui num breve momento, Telecurso 2000, você que está ouvindo, pegue seu papel e sua caneta. Halo, ou halo, a auréola em inglês, ele é um fenômeno natural em que um anel luminoso se forma no céu, né, devido a um fenômeno físico da luz em cristais de gelo suspensos na troposfera. Então, esse halo ele pode se formar sob o Sol ou sob a Lua. E quando ele se forma, você vai ver muitas fotos dele no seu Instagram. Porque as pessoas não basta só ver, tem que registrar. E aí surge uma questão. Será que tem alguma relação entre Sol e Lua? Né? Será esses astros associados às figuras de Xandoré e Tissé? Bom, existem algumas referências na mitologia tupi que direcionam para essa dualidade dia e noite, né, representadas por divindades associadas ao Sol e à Lua, mas a gente não encontrou, a gente escrutinou, mas a gente não encontrou nenhuma relação direta com Xandoré e Tissé. Talvez seja uma forma ali de ambientação proposta pelo compositor, pelo Ronaldinho, né? Como um cenário ali, um cenário sinistro, misterioso, lúgubre, né? Marcado ali por um halo sombrio, né? E nós temos também elo sombrio. Elo sombrio seria, talvez, né, na nossa interpretação, a relação dos dois representantes da ira, do ódio, da guerra, Xandoré e Tissé, né? Talvez os dois agindo ali com as mesmas intenções, talvez não, né? Um elo do submundo, mundo sombrio, que vem do trono pavoroso, o submundo governado por Anhangá, na visão cristã, soberano desse mundo sombrio, né? Dono desse trono pavoroso que talvez simbolize isso, ou talvez não, né? Como a gente já mencionou, talvez um trono cobiçado pelos dois, Xandoré e Tissé. E a presença do Anhangá aqui nessa toada, como a gente já falou, é uma suposição, né, nas nossas interpretações baseadas nas pesquisas, né? A gente falou bastante de Anhangá, mas não há nenhuma citação direta ao nome do Anhangá aqui. Talvez essa sugestão de sua presença, já que a sua figura é central na relação entre Xandoré e Tissé. Você falou Halo, eu lembrei de Beyoncé. Então, tio, eu concordo plenamente com essa tua leitura da primeira estrofe. Eu acho que faz referência, sim, ao trono de Anhangá, apesar de não estar explícito, e eu acho que a proposta do Ronaldinho é realmente criar essa atmosfera. Assim como a gente fala muito das histórias do próprio Ronaldo Barbosa, o Ronaldinho também tem essa habilidade, né? Então de criar esse, digamos assim, esse cenário, esse submundo, enfim, um negócio meio pavoroso, meio assustador, e a própria melodia, né, nessa introdução já provoca esse sentimento, esse temor, assim, em quem tá ouvindo. E aí vem a segunda estrofe. Halo sombrio, elo sombrio, mundo sombrio, o trono pavoroso vem, astro pavoroso rastejará. Tio Hélio, agora aqui é praticamente a mesma coisa, mas astro pavoroso rastejará. E aí, como é que a gente vai destrinchar que astro pavoroso rastejando é esse? Eu, particularmente, não consegui trazer nenhuma interpretação pessoal para o que seria esse astro pavoroso que rasteja. Talvez, se eu forçar um pouco a vista, talvez eu consiga colocar esse astro como uma figura de Anhangá, talvez numa materialização animal ali, de algum animal que rasteja. Mas eu acho que é forçar um pouco a barra, e esse talvez seja
esses talvez sejam os versos mais misteriosos dessa toada. O que seria esse astro pavoroso? Eu acho que é uma pergunta que só o próprio Ronaldinho conseguiria responder, ou talvez a resposta que nós só teremos na arena realmente vai ficar esse gostinho de quero mais, porque realmente eu não consegui passar desses 2 pontos de interrogação. Pois bem, Trell, na minha interpretação, acho que sim, pode ser o Anhangá, porque quando a gente pesquisa, ele é mencionado como um ser metamorfo, né? Apesar de estar muito associado aí à figura do veado, como você bem descreveu lá no Moyangaripe. Então, como algo metamórfico, né? Pode aí, garantido, colocar numa outra forma, né? Num formato aí que seja rastejante, e aí, já pensando em alguma figura, enfim, de cênica, de arena, pode ter esse encaixe. Então, eu acredito, para a gente manter a leitura do trono pavoroso, que, né, seria esse astro pavoroso rastejando, seria aí o Anhangá. Até porque, quando a gente menciona Xandoré, está na figura do falcão, né? Então, a priori, eu consigo associar mais a esta figura de Anhangá. As sombras das tuas mágoas iluminará as tuas palavras. Em delírio desatino, em desespero. Em delírio desatino, em desespero. Em delírio desatino, desespero. As tuas palavras em desespero. Tio, velho, que desespero é esse, rapaz? Em desespero, né? Essa palavra desespero marca muito a toada ali, né? Cantada maravilhosamente por Edilson, já vamos falar sobre a interpretação dele mais pra frente, mas, né, as sombras das tuas mágoas ruminará as tuas palavras em delírio, desatino e desespero. Primeiro que essa repetição de versos é extremamente dançante, eu não consigo não imaginar um item de penas rodopiando ali ferozmente, né, o seu bailado com essa repetição de palavras. E esse desespero eu interpreto como o deleite de Xandoré e Tissé, né, com a mágoa, o delírio, o desatino e o desespero dos homens por eles plantados, né, o prazer em ruminar a cólera dessas lamentações no desespero dos homens. Perfeito, Joel. Então, se na primeira estrofe a gente falou de criação de um cenário físico, né? Aqui a gente está falando talvez realmente do sentimento, como o próprio Ronaldinho colocou lá no vídeo do YouTube, ele provocando esse sentimento, digamos assim, com essa estrofe. Então, acho que ele é bem feliz, acho que alcança isso. E realmente, a meu ver, bem claro aí que a leitura original de Xandoré e Tissé como deuses aí que levam essa mágoa, esse ódio aos homens, com isso plantando e de certa forma alcançando o seu intuito original. O ódio entre os homens planta em desespero. A colheita da guerra alcança. Beleza, né? O ódio entre os homens planta em desespero, ao desespero novamente, aí a colheita da guerra alcança, né? Plantar e colher. Xandoré e Tissé, como figuras representantes, talvez, da maldade, os dois, talvez, plantam a cólera para ver a guerra e nela colher o seu deleite, como já foi falado, nesse cortejo de amor, ou talvez nesse embate de irmãos, não sabemos ainda, que gera a guerra entre os homens, né? Tem essa relação do plantar e colher, desse desejo que os dois causam, né, na sua relação e naquilo que eles causam no mundo material entre os homens. E Itaiubá, sanguentais, Amotai, Emarro, mentais, Itanquerei, Tivele, agora, rapaz? Agora, quando eu pensei que a gente estava começando a entender, o negócio ficou mais maluco ainda. Itaiubá, Amotareimá, Itanquerei, Uá, Iucá. Meu pai, me ajuda aí, o que isso tudo quer dizer, rapaz? Aliás, o Edilson, nesse trecho, eu vou aproveitar o que você falou, hein? Que interpretação nesse trecho aí sim, ele realmente alcança aquilo tudo que estava sendo buscado com o sentimento e com a sensação da toada. Ele tá com uma espécie de ódio mesmo, com uma fúria, né? Vamos lá, vamos interpretar a toada, isso aqui não é crítica monossilábica, vamos pro destrinchando. Então, essas expressões todas. Pois é, a gente tá ansioso para rasgar elogios ao Edilson, porque realmente esse Uirapuru merece elogios em cima dessa toada. Mas vamos voltar pra toada. Cruentas Itaiubá, Amotareimá, enfim, vários termos. Itaiubá pode significar pedra amarela, pedra dourada e também moeda de ouro. Amotareimá pode querer dizer querer o mal, desejar a morte de alguém, a morte de outro.
E Tanqueray-Uguá, como canta Edilson, pode significar pedras preciosas ou, mais especificamente, rubi. E esses trechos encaixados, só esses 3 versos, pode ser um passeio muito grande, talvez. Nesses 3 versos seja onde o Ronaldinho conseguiu condensar a maior quantidade de significados históricos, enfim, poéticos dentro dessa toada. Por quê? Né? Se Xandoré e Etc. plantam e colhem, o que eles colhem? Eles colhem Cruentas e Taiubá. Como assim? A guerra, a sânia do ouro, que muito motivou e ainda motiva a morte de gente, a morte de bicho, a morte das matas, a morte dos rios, como está acontecendo, por exemplo, aqui em Alter do Chão, sangrentas a Motariemá, né? Mais guerras, o desejo de morte, a morte através da qual se consegue essa pedra preciosa. E as outras pedras preciosas, nas Tormentas e Tanqueray-Uguá, mais guerras pelas pedras preciosas, a gente sabe aí a busca pelas esmeraldas, o caminho das Minas Gerais, aí vai expandindo para o Brasil inteiro nesse passeio histórico. Afinal, a gente está falando dos tupi, que, né, tem esse espalhamento pelo Brasil, os tupi em essência, que me remete até a um filme muito bacana que fica de recomendação para depois que você terminar de ouvir esse episódio, que é uma animação chamada Uma História de Amor e Fúria, que é um grande passeio por todas as guerras e conflitos na história do Brasil, que trata muito de Itaiubá, Motariemá e Tanqueray-Uguá, que o Ronaldinho encaixa aqui brilhantemente nessa toada, brilhantemente cantada por Edilson Santana. Isso aí, Tio Hélio. Então, realmente, dá sequência, né? Então, inicialmente tem o desespero, como você bem falou, o plantar e depois o colher, e vem as consequências, né? Então, toda essa ganância, toda essa disputa, que aí a gente também pode já amarrar o tema, né, do Amazônia do Povo Vermelho e essa luta por preservação e também pela demarcação de terras dentro dos conflitos ora existentes e provocados, né, por tanto mal, né, por tanta cólera, tanto ódio gerado, e também, claro, pela busca aí pelo ouro, como você me falou, o ouro não só o ouro físico, mas o ouro como uma metáfora de tudo aquilo que significa riqueza, luxo, né, e também desigualdade. Então, eu acho que também esse trecho fica ótimo para uma defesa aí associada ao tema. Beleza, e aí Iucá, conquistar, querer, poder e fazer, mover, tomar e deter, né? Uma estrofe que complementa aí tudo que veio na anterior, né? Os resultados da sedução ou da disputa de Xandoré e Tcê, né? Cobiça, ganância, febre do ouro, enfim, tudo aquilo que a gente já mencionou. E aqui novamente nós temos palavras que, se antes nos eram estranhas, depois da pesquisa ficam mais claras e deixam a toada também um pouco mais clara. No caso aqui, a palavra Iucá, que pode significar matar, né? Matar ou ferir alguém de morte, né? Iucá nesse crescendo que a toada pega antes de desembocar ali no que seria o seu refrão, e que forma nesse jogo de palavras um efeito rítmico muito bacana. Tá certo, Tio Hélio. Então a gente passeou aí até agora realmente pelo semear do ódio, digamos assim, pelo astro pavoroso, o trono pavoroso, o Anhangá, Xandoré e Tcê, ainda dentro daquela representação realmente do mal, né? Até aqui a gente, né, conseguiu captar isso na letra. Eis que vem essa estrofe. E agora, é aí que vai ser o X da questão, né? A gente vai ter aqui a toada pedindo para clamar a Tcê. Eu acho que temos duas possíveis interpretações. Coloca uma e eu complemento com a outra. Eu acho que, seguindo pela linha de raciocínio do que eu estava falando sobre a toada, né, talvez seja uma confirmação daquilo que estava acontecendo, né? A fúria dos homens, a ganância alimentada. Então aquilo que já foi plantado vai fazer com que os homens queiram mais naquela sânia, naquela ganância. E se vocês querem mais, então orem a Tcê, clamem a Tcê para que essa cólera seja ainda mais alimentada no caminho da ganância. Mas aí fica um pouco estranho, porque é orar só para Tcê. Cadê Xandoré? Os dois não têm a mesma intenção? E aí eu acho que você tem uma interpretação mais ampla disso. Pois é, Tio Hélio. Aí acho que a gente pode interpretar é que há uma quebra, né? Assim como você mencionou lá na toada de quando Honorato lutou com Caninana,
e haveria uma ressignificação, talvez, de Tisser, e aí talvez da descrição de uma lenda ou do ritual indígena, e a gente vai encerrar falando disso, colocando aí como algo bem fazejo, tal qual Anhangá. E aí, nessa nova leitura, se vocês até observarem, antes, prestem atenção, a toada não falou de Tisser. Então a gente estava deduzindo que esse torno pavoroso, esse ódio, tudo mais tinha sido semeado por Xandoré e Tisser. Mas espera lá, o Ronaldinho quando coloca Tisser já coloca aqui, nesse trecho final. Então seria um clamor a Tisser, e Tisser como alguém que vai aplacar Xandoré, tá ressignificada então como alguém que abate na verdade quem causa o mal. Ou seja, se Xandoré provocou o ódio que levou à ganância dos homens, Tisser vai de alguma forma combater, talvez seja isso que esteja sendo proposto. São leituras, são interpretações possíveis, vamos só descobrir para valer na arena. Mas tem mais. Os olhos de sol nos sossegam à noite. Os olhos de sol nos sossegam à noite. Xandoré dança, Xandoré dança, Xandoré lança, Xandoré lança. Os olhos de sol nos sossegam à noite. Os olhos de sol nos sossegam à noite. Xandoré dança, Xandoré dança, Xandoré lança, Xandoré lança. Tio Hélio, olhos de sol e Xandoré dança. Bem, agora surgiu o Xandoré, mas também tem olhos de sol aqui. E agora, rapaz? Então, mais um mistério aí, né? Mais um mistério instigante. Os olhos de sol não sossegam a noite. Como, né, a repetição desse verso marca bastante a toada, né? Fica na cabeça, em looping ali. Muito legal na composição. Mas fica o mistério, os olhos de sol, né? Quando eu penso nos olhos de sol, eu não consigo desassociar de Anhangá, né? E na própria toada que o Garantido leva na primeira noite de 2008 fala Anhangá, olhos flamejantes. E, como o Caprichoso representou em 2016, Anhangá com os olhos em chamas, né? Como a gente vê também nas representações, aí, quando se você joga Anhangá na pesquisa na internet, você vai encontrar várias representações do Anhangá com os olhos em chama. Eu não sei se tem alguma associação diretamente com o sol, chama, olhos de fogo, algo assim, mas eu não consigo desassociar dessa maneira, né? Os olhos de sol não sossegam a noite, como Anhangá ali sempre no pano de fundo daquela toada, não como protagonista, mas como uma espécie de mote, ou do bem ou do mal, dependendo da visão que eu vou levar pra arena, e aí desemboca nessa espécie de refrão que é maravilhoso. Xandoré dança, Xandoré dança, Xandoré lança, Xandoré lança. Novamente aí o Ronaldinho brincando com os neologismos, né? E também trazendo o mote da dança, quem sabe do pajé, quem sabe de alguém que esteja representando o Xandoré, ou então do próprio corpo cênico, coreográfico ali do Garantido. Enfim, expectativas altas para um grande momento, mas fica aí a interpretação que eu coloco pro Anhangá com os olhos de sol. Eu concordo contigo que novamente tem essa figura de Anhangá aqui nos olhos de sol. E quanto à dança do Xandoré, mais uma vez, se Tisser, né, eu falei que só apareceu na estrofe anterior, né, aqui a gente tem a primeira e última aparição de Xandoré na toada. E, bem, aqui não está havendo uma ressignificação, a princípio, né? Mas pode ter essa questão de ele lançando o ódio, por que não, né? E dançando para esse combate, digamos assim, que haveria, como você muito bem explicou na tua interpretação inicial, esse combate entre os irmãos, digamos assim. Então ele talvez seria uma espécie de luta, mas em forma de dança, né? Representada na arena através de uma dança, de uma questão coreográfica. E a lança seria realmente de lançar o ódio. Mas é possível também que haja alguma ressignificação deste personagem, aí ele também passe a ser caracterizado como algo positivo, mas aqui por estes versos, a priori, a gente não conseguiu interpretar desta forma. Então, olha, fechando esse Destrinchando, sua visão aí sobre a toada, você já falou bastante, mas enfim, eu acho que valem as considerações finais, e eu queria até fazer uma comparação com uma Tauí com Kenan, que já foi destrinchada aqui, e aí a gente pode fazer aquela associação entre lenda, o ritual, enfim. Qual a tua visão aí sobre a toada e sobre possibilidades de uso em arena, seja como item 17 ou item 4?
Pois é, como toada dentro do álbum, né, quando você pega pra ouvir, é uma das que mais chamam a atenção, né? A gente ouviu bastante comentários das pessoas falando, talvez seja uma das melhores estratégicas, mas assim, é quase unânime o elogio ao Edilson. Essa toada parece que foi desenhada pra voz desse cara. A forma como ele canta, usando os drives daquela voz poderosa dele, passando aquilo que o Ronaldinho falou, passando a ira, passando o desespero, passando o ódio, passando o sentimento que a toada precisa ter para ter o efeito que ela precisa, não só na arena, mas só de você ouvir no álbum, já é grandiosa. Então destaque aí pro menino Edilson. Será que tem futuro esse rapaz no Boi? Vamos ver, vamos acompanhar. Mas assim, né, falando dessa dúvida, será que é lenda? Será que é ritual? Como você mesmo mencionou do Matauí com o Kenan, quando o Cris e o Igor fizeram Destrinchando, né? Só fica claro que vai ser um ritual quando menciona Dança Pajé, né? E só ficou claro porque esse ritual aconteceu lá em 2011, porque nem sempre uma menção direta ao pajé significa que é um ritual, né? Você tem aí a Imaçunié, que tem a presença do pajé, por exemplo, e é uma lenda, né? Você tem outros rituais, tem presença de Cunhã como protagonista, mas é um ritual, né? Cunhã geralmente no Garantido está associada a Item Cunhamporanga, a lenda, né? Mas fica aí essa dúvida. Xandoré TC abre esse mundo de possibilidades de termos talvez um momento de interação entre Paquetá e Isabelle, de ter um momento, como a gente mencionou lá no Crítica Monossilábica de 97, de um pajé antagonista, né? Algo raro de se ver no festival. Enfim, fica aí essa curiosidade. Não dá pra saber só de ouvir a toada se vai ser lenda, se vai ser ritual. E espero que essa curiosidade, essa expectativa de um momento bom na arena se confirme, né? Ficam aí expectativas muito altas. E fica também essa discussão, né, da releitura do compositor, né? A gente sabe que não necessariamente você vai reproduzir um mito ou um ritual da forma que ele é originalmente na arena. É uma espetacularização, é uma releitura do compositor, do artista de alegoria, enfim, do boi de arena como um todo. E no fim o resultado estético costuma ser muito bom, costuma ser muito interessante, por mais que hajam essas viagens aí, né? Talvez o Ronaldinho tenha escondido nessa toada alguma referência da cultura pop, como ele coloca bastante, né? Como ele colocou ali no Terror das Noites, que ele trouxe Neil Gaiman, quem sabe, né? Novamente ele trouxe aqui, né? Os Olhos de Fogo, né? Nessa mesma obra que ele usou em Terror das Noites, tem lá uma personagem Delírio, que está muito associada aos olhos dela, que mudam muito, e aqui os olhos de sol nessa toada. Enfim, fica todo um mistério aí da poética do Ronaldinho nessa toada, que, como eu já falei, me gerou aí essa grande expectativa, e que espero que seja confirmada positivamente na arena do Bumbódromo. Muito bem, Thiago. Também acho uma grandíssima toada, muito marcante dentro do álbum, e a interpretação do Edilson é espetacular. Mas eu inicialmente considero que isso seria uma lenda amazônica. Eu acho que, né, com todos esses personagens, mas como você menciona, esse encerramento com o Xandoré dança, Xandoré lança, nos remete, né, a um encerramento com o pajé, que quase sempre, pelo menos nos últimos anos de festival, tem vindo fechando um ritual. Como vai ser essa leitura do ritual? Talvez um ritual de clamor aí a Tisseia, como você menciona, o pajé de antagonista. Achei interessante essa tua leitura. Ou Xandoré e Tissé passam então a ter essa personalidade benfazeja, e aí Xandoré, na verdade, seria reinterpretado ali pelo Paquetá. Então, talvez ele chegue, né, como Xandoré e depois vai evoluir de fato como pajé. Ele também pode representar um personagem e depois, né, ser o pajé. Então, fica aí esse lance, né? A meu ver, originalmente seria uma lenda, mas você pode fazer essa adaptação, como você bem mencionou, lembrando aí de Matauí com o Kenan, que o Cristiano e o Igor fizeram um episódio que você pode ouvir aqui no Papo de Toada também. É isso, senhores. Destrinchando o Xandoré TC foi difícil. Pois é, Ronaldinho escondeu muita coisa, a gente buscou, penou e colocou aqui as nossas interpretações. Como a gente não teve certeza plena, a gente fica aí ansioso por como será na arena e deixa aí aberto para vocês também complementarem ou também nos corrigirem, vai que alguma pesquisa aqui estava inadequada. Então vocês fiquem à vontade para nos ajudarem, até porque aqui a gente sempre menciona, a gente é amante de toada, não é antropólogo nem nada disso, então meros pesquisadores de curiosidade, né? Não temos aí... Malucos, eu diria, malucos pelos bois, né? Então não temos aí essa pretensão de trazer
todo o fundamento, todo o embasamento, são apenas interpretações conforme o que está disponível aí nas pesquisas de internet. Tio Hélio, muito obrigado aí pela sua participação, por esse desafio que você aceitou, topou, e agora até o próximo episódio, né? Vem mais Destrinchando por aí. É isso aí, Cássio, um episódio desafiador, mas espero que os ouvintes apreciem, nos ajudem aí a entender cada vez mais as toadas. E é isso, já fico ansioso para os próximos Destrinchando. Eu sei que vem aí muita coisa boa, que Hausmann, Cristiano Roncalli, Thiago Tártaro, Igor Martins e você também trarão para todos nós. E é isso, temporada bovina comendo solta, festival tá batendo na porta e a expectativa vai subindo. Finalmente estaremos em Parintins. Valeu, meu amigo Cássio. Mãe, tô na internet. Valeu, Tiago. A todos que nos acompanharam até aqui, muitíssimo obrigado e até o próximo episódio. Ó, fiquem ligados que vai ser maratona daqui pra frente, hein? É um atrás do outro. E ainda tem react lá no nosso canal do YouTube, Carnaval e Parintins. Valeu, pessoal. Até o próximo. Curta a página do Papo de Toada no Facebook e siga a gente no Twitter, @Papo de Toada. Inscreva-se no canal Carnaval e Parintins e siga o perfil do Instagram no @Carnaval e Parintins. Elo sombrio, mundo sombrio.